Então, pessoal, voltando aqui para o nosso vídeo, aqui eu tenho um modelo de fonte de 10 amperes, né? Para ser uma fonte bivolt, tá? 100, 220, mais ou menos 15% aí de oscilação, aí de tolerância aí da tensão de entrada, 10 amperes na saída, tá? Já de praxe, eu vou falar para vocês que essa fonte aqui não dá 10 amperes, tá? Ela dá um pouco menos, tá? Sem contar aí a qualidade da energia aí dos 7 amperes 12 volts que ela produz na saída, tá? Não estou nem levando em consideração, provavelmente falta filtro. A questão de, se vocês acompanharam o meu outro vídeo aí sobre fonte chaveada, já estou mostrando novamente aqui, tem um fusível de entrada, tem esse circuito aqui do tráfego do indutor DMI, alguns capacitores aqui que fazem a parte de aterramento. Ela não é tão ruim essa fonte, tá? Mas também não é das melhores. Porque tem, se você acompanhou o vídeo que eu mostrei antes, tem fonte bem pior do que essa, tá? Então esses vídeos eu estou fazendo para que te auxiliem aí a que você consiga escolher uma fonte um pouquinho melhor, né? Ser mais exigente, não entrar na onda do preço, porque quanto mais baixo o valor dessas fontes, imagine vocês aí para produzir uma fonte dessa aqui no Brasil, muitas vezes o que a gente paga aí no marketplace, numa fonte dessa aqui, seria o custo dos componentes, tá? Fazer uma fonte realmente boa, assim. Então, tem componentes que são bem mais caros. Então, a gente acaba comprando, tá? Porque está disponível aí, não existe uma fiscalização decente, não existe uma cobrança para que produtos de boa qualidade entrem no mercado, tá? Além da gente comprar produto ruim, a gente acaba prejudicando a nossa indústria nacional, que por si, tá, possui fontes boas, inclusive acaba inibindo aí até a intenção de alguns fabricantes de produto de produzir suas próprias fontes, acabam pegando fonte de fora aí e muitas vezes de má qualidade, tá? Mas o que eu quero falar nesse vídeo é o seguinte: tem algumas fontes aí de 20, 30, 50 amperes que às vezes ela vem com vem com chave aí para você selecionar, elas não são bivolt, tá? Existe um preço diferenciado da fonte que tem chave e da fonte que é bivolt, tá? É diferente, por causa da questão dos componentes, tá? Vai mais, então uma vai mais que a outra e acaba ficando mais caro. Se você pegar uma fonte com sistema de seleção de tensão, 110 ou 220, e porventura você se descuidar aí de selecionar a tensão, e você ligar na tomada 220, o que vai acontecer? A tua fonte vai explodir. Posso afirmar isso, que já aconteceu comigo, tá? Por testar o equipamento, tem uma fonte dentro e a fonte do nada, o equipamento começa a funcionar, daqui a pouco a fonte explode e você não entende o que aconteceu. Aí você vai verificar, a tua fonte está em 110. Tá? Fiquem atentos quando vocês comprar fontes grandes, que elas não são bivolt, porque muitas vezes elas vêm com 110. Aí você pode ter um problemão. Se você está montando alguma coisa e só tem aquela fonte na mão, aí você perdeu a fonte. E aí o que fazer? Tá? Se for esse o seu caso, você tem alguma... às vezes tem alternativa que você pode estar conseguindo recuperar essa fonte. Tá? E como é que você procede? Você vai verificar algumas coisas básicas aí. Aí você tem que ter um equipamento de medição. Né? Visualmente, primeiro, dá uma olhada nesse capacitor. Às vezes tem mais que um capacitor, as fontes grandes tem 2. Você já verifica se o capacitor não está estufado, se não vazou óleo. Se ele vazou óleo, está estufado, já troca. Tá? Então, você vai substituir. Outra coisa que você vai utilizar o equipamento de medição, você vai verificar esses diodos, tá? Que provavelmente aí num semiciclo da rede, pelo menos um ou dois estourou. Aí vão estar em curto. Como é que você pode fazer para medir? Se você acompanhou eu medindo numa outra aula aí sobre fonte retificadora, então você vai conseguir tirar isso de letra. Mas, se você não acompanhou, então agora a gente vai ver isso. Você vai pegar o equipamento de medição, tá? Vai selecionar, deixa eu botar um pouco a câmera um pouco mais longe, para que a gente consiga acompanhar. Você vai pegar o equipamento de medição, você vai botar numa escala do diodo, você vai olhar lá no teu equipamento de medição, se ele não for escala automática, você vai ver, ó, selecionei, ó, tem que aparecer a escalinha, o desenho, o símbolo do diodo, tá? Ali está o símbolo do diodo, ó. Então, apareceu o símbolo do diodo, vou deixar meu multímetro deitado ali, para que você consiga acompanhar, acho que vai ficar melhor para mim medir. E bora lá. Se você acompanhou a questão do diodo, tá mais próximo aqui para você conseguir acompanhar. Então aqui a gente tem o nosso anodo e o catodo. O diodo vai conduzir nesse sentido do anodo para o catodo. Então
a gente vai botar a ponteira positiva aqui e a negativa ali. Tá? Verifiquem aqui na fonte que tem 2 diodos nesse sentido e esses 2 para cá. Então é uma montagem de uma ponte retificadora com diodos convencionais sem estar aquele encapsulamento. Então o que a gente vai fazer? Ó, ponteira aqui, ponteira positiva aqui e ponteira negativa desse lado aqui. Do meu lado esquerdo e do lado direito a ponteira positiva. Então, vamos medir. Dá uma verificada na tela do equipamento lá, do multímetro. Tá dando ali, ó, ponto 584, tá? Ela fica em torno aí de 0,6, tá? Então, vamos medir o outro diodo. 0,6. Se a gente inverter as ponteiras e fazer a medição, o que deve acontecer? Não deve acontecer nada. Ó, deve ficar zerado. Caso dá alguma alteração de valor, tá? Na tela do equipamento, aí você verificar, olha, alguma alteração de valor, o teu diodo está com problema, você precisa substituir ele. Tá? Agora eu vou medir do outro lado. Ó. Como o diodo nesse caso está conduzindo assim, ponteira positiva do meu lado esquerdo e ponteira negativa do lado direito. Agora no outro diodo. Mesma coisa. Tá? Então, se, por exemplo, tiver problema no diodo, eu vou testar aqui em cima do fusível para você. Olha na tela do multímetro. Ó, vai acontecer algo parecido com isso. Olha lá, ó, quase zerado. Isso aqui eu estou mostrando no fusível, mas vai acontecer no diodo se você estiver em curto. Tá? Você pode utilizar essa escala aqui também para ver o fusível. Tá? Também dá. Então, dessa forma você consegue verificar, e provavelmente se aconteceu isso, vai ter 2 diodos com problema. Aí você pega a referência do diodo, tá? Procura aí no datasheet, vê aqui qual é a corrente de trabalho dele, e aí você vai substituir. Tá? Esse aqui não é um diodo, esse aqui eu acho que é um diodo N4007, será? Parece que não. Tem um 2 ali, tá? Então é um outro diodo. Você pega a referência, provavelmente esse diodo aqui é um diodo de 2 ou 3 amperes, tá? Então o diodo N4007 é para 1 ampere, 1000 volts. Então já não serve. Se você colocar ele vai acabar esquentando. Se é uma fonte de 5 amperes ou menos, é bem provável que você ache um diodo aí, um N4007, tá? Então é uma maneira de você tentar recuperar a tua fonte aí. Mas se você tiver ela instalada em algum equipamento aí, deu problema na fonte, parou de funcionar, você vai verificar algumas coisas aí e para você descartar a fonte e nem tentar consertar, porque não vale a pena, tá? Você vai verificar, não, deu pau na fonte, ela não está mais funcionando. Verifica aí, por exemplo, nesse caso aqui, ó, esse resistor aqui vai aparecer estourado, esse transistor aqui, que é um transistor de chaveamento do tráfego, como é uma fonte playback, ele vai estar em curto, tá? Então, provavelmente vai ter diodo aqui danificado, vai ter fusível na entrada queimado. Então, cara, nem perde tempo, já descarta, porque a tua hora vai valer mais do que o tempo que tu vai perder para consertar isso aqui. E ainda assim, a gente não sabe se tem algum componente que ficou meio a meia vida, tá? Então descarta. Agora, se você pegar uma fonte mais cara aí, do equipamento específico aí, claro, talvez vai valer a pena você tentar. Vamos dizer assim, uma fonte que você não consegue encontrar no mercado, você vai tentar consertar ela, tá? Agora eu vou mostrar um outro modelo de fonte, que provavelmente você já viu ela faz pouco tempo que está no mercado, esses modelos aqui, mas eles estão invadindo o mercado. É uma fonte com aspecto diferente, tá? Você tem fontes aí de 5, de 10, de 15 amperes, de 20, de 30, de 50, tá? Cada qual, principalmente as fontes de 5 e de 10, há uma salada de frutas muito grande, com tamanhos diferentes, tá? Fonte de 10 que promete 10 e dá 5, fonte que é de 10 promete 10 e dá 2,5, fonte de 5 que promete 5 e dá 2,5, dá menos que isso, dá 2 amperes. Então eu vou falar para vocês assim, ó, tá complicado esse mercado de fonte de alimentação, tá? Mas ela é uma fonte compacta, um modelo de fonte compacta, e provavelmente o sistema de chaveamento dela trabalha com uma frequência muito mais alta. Por quê? Porque a gente vê que começa a compactar os componentes, tá? Quando você consegue fazer isso, você consegue compactar, tá? Em contrapartida, ela também tem o mesmo problema dessa fonte aqui, ó. Eu tirei a carcaça de cima dela, que elas são fontes aí que elas acabam gerando interferência irradiada, né? Que é o RFI, né? Então ela acaba, por isso que elas têm esse encapsulamento metálico e não deve ser removido para fazer para utilizar ela, porque ela acaba, se você tem um equipamento de medição
que mede esse tipo de coisa, você vai medir ele, você vai ver que tem uma interferência aqui do sistema de chaveamento por cima do equipamento. Se você colocar ele dentro do equipamento que estiver próximo ao circuito, vai dar um tremendo problema para o teu projeto, tá? Então, quanto mais alta a frequência, mais pode aparecer esse tipo de coisa. Mas aí você tem a vantagem que você acaba compactando o tamanho do circuito, tá? Olha aqui, ó, de cara a gente já pode ver uma coisa. Essa aqui, ó, tem esse capacitor, tem esse indutor por causa da interferência induzida, tá? Diferente da irradiada. Aquela induzida quer dizer que o sistema de chaveamento devolve interferência para a rede. Para quem lembra lá, quem gostava de escutar uma rádio AM, escutar um jogo, é aquele negócio que faz estragar tudo, estragar tudo o teu rádio aí quando liga algum equipamento, começa a prejudicar da interferência. É aquela interferência que vai para lá, tá? Então, vejo que aqui nessa fonte ela já não tem esse indutor, tem o desenho, olha o que o pessoal fez aqui, ó. Colocou um jumper, tá? É mais barato colocar um pedaço de fio do que colocar isso. Então, colocou um capacitor, o capacitor não tem nada, como ele está em paralelo, aqui precisa do indutor, e o pessoal acabou colocando um pedaço de fio, tá? O que ela tem aqui? Só tem aí um sistema de amortecimento, aí, que é esse PTC, né? É um PTC, parece um PTC, tá como RTH, mas ele parece um PTC, é um componente que ele vai mexer aí no valor da resistência conforme variar a temperatura. Então ele é um valor baixo, está escrito como NTC, ele serve como um amortecimento, que quando você liga a fonte, ela está descarregada, esses capacitores aqui, o circuito acaba interpretando eles como se fosse um curto, ele dá um pico de corrente, depois ele dá uma aliviada quando eles carregam, tá? Então ela entra ela retifica essa tensão da rede, essa tensão 220 ou 110, se é 220 ela vai a 311, né? Então, se ela é 110, aí ela vai a 140. Para você saber como é que faz essa conta, pegar a tua tensão da rede e multiplicar por 1.41, que é a tensão de pico, tá? Então, para mostrar aqui o que aconteceu com essa fonte, então ela praticamente não tem proteção nenhuma, né? Acabou dando um problema, eu até me disse, MOSFET, que ele tá em curto, tá? Mas eu observei outra coisa enquanto estava falando com vocês, que esse capacitor aqui, ó, dá a impressão que ele está um pouco estufado, que ele está abrindo um capô de fusca aqui, tá? E ele não pode fazer isso, tá? Então, quando o capacitor tem esse problema, ele está perdendo a capacidade de isolação interna, então já não filtra mais, ele começa a deixar passar um monte de porcaria, tá? Ele não filtra direito, tá? Provavelmente começou aí o problema na fonte. Pode ser uma falha desse sistema de chaveamento aqui também, que é o CI, né? Todas as fontes têm um CI. E aí acabou voltando para a rede. Então ele estoura e volta para a rede. Não vai no sentido do equipamento, ele volta para a rede porque é um curto. Aí essa ponte retificadora que ela está estourada, então você pode ver aqui que tem marca aqui de carvão aqui que ela está estourada. Olha o fusível aqui, ó. Esse fusível, eu não verifiquei ele, mas esse fusível aí para essa rede, 2 amperes, 3 amperes, por aí. Acredito que muito mais do que isso não. Agora olha o tamanho do negócio que tem aqui, ó. Bem que agora ele estourou, né? Mas para dar esse tamanho de explosão aqui, foi feia a coisa. Olha aqui embaixo. Então danificou bastante. Dá a impressão que entrou algo aqui, ó, entre a rede, tá? Só que se a explosão tivesse começado aqui, teria voltado para a rede, tá? Ela nunca vai no sentido do equipamento. Mas como tem esse transistor aqui tá danificado, aqui tem algo danificado, esse aqui está danificado, esse capacitor aqui está suspeito, então ele começou do circuito para fora, tá? Provavelmente lá na residência deve ter caído o disjuntor, alguma coisa deve ter caído pelo tamanho da explosão que deu aqui, tá? Então só para vocês acompanhar como é que a gente verifica. Uma fonte dessa aqui não tem o que fazer, tá? É lixo, não vale a pena consertar. Então, em alguns casos, dá perda total. A única situação que vocês podem estar tentando recuperar é aquela que eu comentei com vocês antes. Foi ali, ligou a fonte, ela é uma fonte maior, ligou errado a tensão, ainda vocês têm chance de recuperar. Se vem nesse caso aqui, ó, a não ser que vocês tenham sucata, aí, Edson, eu quero me desafiar, ver se eu consigo consertar essa fonte aí por puro, vamos dizer assim, por querer vencer a fonte, aí beleza, aí vai. Mas se for para afins comerciais, aí nem tenta. Bota fora, pega uma nova, porque a tua hora vai custar bem mais caro do que o tempo que você vai levar vai ficar muito mais caro e não vale a pena,
Beleza? Espero que você tenha ajudado. Eu vou verificar o que eu consigo fazer mais aí de vídeos aí para fazer com que vocês consigam verificar aí quando uma fonte é boa. Meu foco é mais em cima disso, ó. Não tanto o funcionamento em si, mas identificar as fontes que são ruins no mercado e a gente evitar de comprar. Se a gente, já que não existe uma fiscalização, então com informação a gente vai conseguir resolver isso, melhorar. Cara, pegou a fonte que está faltando isso aqui, ó, não pega. Está faltando um monte de componente. Então você está instalando um equipamento aí que vai prejudicar o funcionamento de equipamentos que tem ao redor. Além do mais, tá? Essas fontes aqui, elas não dão o rendimento que elas estão prometendo em cima da carcaça. Essa aqui, por exemplo, tá informando aqui que ela é uma fonte aí de 120 watts. Ela não dá 120 watts. Isso aqui, se você for levar e testar ela arrisca, ela vai te fornecer aí talvez 80, 70, tá? Então é muito ruim. Isso não acaba não refletindo no que tá dizendo em cima da etiqueta da fonte, tá? Eu fiz um outro vídeo mostrando sobre essa fonte aqui, ó, de 120 e uma outra. Eu mostrei que em cima da placa dela está marcando 60. Então, mas a etiqueta está marcando 120. Então, se vocês puderem dar uma olhada nesse vídeo, tirem as suas conclusões e aí no momento de comprar vocês vão ficando mais alerta aí para às vezes estar fazendo algum projeto e vocês ficar perdendo tempo e quebrando cabeça pensando que o problema está no teu projeto, mas o problema está na fonte de alimentação que você está usando, certo? Então, beleza.